Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente à nossa videoaula, mais uma videoaula de física. Sou o professor Jair e hoje nós vamos tratar de ótica. Ótica é a parte da física que estuda a luz. Então, hoje nós vamos estudar, ver, definir o que é luz, ou tentar definir, vocês vão ver que é um pouco complicado. E algumas propriedades, tá? Nós vamos adentrar um pouco a ótica geométrica. Espero que vocês tenham um bom entendimento da aula, tá? E ao final nós vamos ter então nossa tradicional lista de exercício. Então assistam a aula, resolvam a lista de exercício e enviem para nós. As dúvidas vocês já sabem, né? Os canais que vocês podem tirar dúvida. Mas, de qualquer jeito, não deixem de assistir a aula, ver e rever quantas vezes forem necessárias para que vocês possam ter total compreensão. Ok, então, vamos lá à nossa videoaula. Bom, vamos estudar então ótica, que é o estudo da luz. Mas o que é luz? Como nós definimos luz? Então, vamos pegar um pouco o histórico, de como foi construído o conceito de luz. Na antiguidade, alguns filósofos gregos acreditavam que a luz era formada por pequenas partículas, as quais se propagavam em linha reta e com alta velocidade. Então, na antiguidade, para eles eram pequenas partículas, que caminhavam em linha reta e com alta velocidade. Newton, que vocês já estudaram, o ano passado, ele, um dos mais importantes cientistas da época, ok, até hoje, ele afirmou que a luz se comportava como pequenas esferas, partículas. Tá? Então, para ele também eram pequenas partículas. Foi proposto também que a luz agisse como uma onda. Tá? Isso foi defendido por Huygens, que dizia que a luz era uma onda e ela explicava de forma significativa a reflexão e a refração da luz. Porque a luz ela sofre reflexão, tá? Quando a gente olha no espelho, então a luz sofre reflexão, e a refração da luz, que nós vamos ver para frente, que quando a luz entra em um outro meio, por exemplo, ela vem do ar e entra na água, tá? Ela sofre um desvio, isso é refração. Isso é explicado, tá? Quando você tem ondas. Tá? Então, para Huygens, a luz era uma onda. E existem algumas diferenças, então, entre partículas e ondas. Vejam que tem duas propostas aqui, que uma luz seja partículas e outra que a luz se comporta como uma onda. Tá? Algumas diferenças entre onda e partícula. Vamos ver. Então, as ondas elas são extensas, tá? Elas ocupam um espaço extenso. Já as partículas elas são localizadas, Um ponto, a gente pode pensar a partícula como um ponto, uma partícula muito pequena, como um ponto só, e não extensa. As ondas atingem vários locais em um dado instante. Tá? Então, se você olhar em um determinado momento, você vai ver que a onda atinge vários locais. A partícula, ela pequena, ela vai atingir somente um local em um dado instante. As ondas, elas chegam a um dado local por vários caminhos. Então, a onda ela pode se dividir e atingir um local caminhando por dois caminhos, ou por vários caminhos.
coisa que a partícula não. Ela faz somente um caminho para chegar a determinado local. As ondas sofrem interferência. O que é isso, né? Quando duas ondas se encontram, elas podem sofrer interferência, que é a soma ou subtração das ondas, das suas intensidades, e aí você pode ter um aumento da intensidade da onda ou você pode ter a anulação da onda. Então, uma onda sofre interferência com a outra. No caso das partículas, quando as partículas se encontram, elas se chocam e cada uma vai para um lado, né? Não tem essa interferência, tá? Que tem na onda. Então, vejam, tem outras diferenças entre ondas e partículas, mas você normalmente classifica um fenômeno como ondulatório ou como corpuscular, né? Partículas que são definidas, então, esse fenômeno. Então, ou ele seria onda ou seria partículas, tá? E no caso nós temos aí as duas teorias aí caminhando juntos até agora. Então, nós tínhamos as duas teorias. A teoria de partículas, corpúsculo, nós chamamos de teoria corpuscular, de corpo de partícula, por Newton. E nós tínhamos também a proposta de que a luz era uma onda. Isso é estudado por Huygens. Na verdade, a teoria corpuscular, ou seja, a luz era uma partícula, ela era aceita porque Newton ele era muito respeitado por sua posição, tá? Por tudo que ele já tinha feito. Então, a teoria corpuscular ela era a mais aceita à época. No século XIX, o físico Thomas Young juntou as pesquisas antecedentes e propôs a seguinte conclusão: a luz sofre interferência e também difração, característico das ondas. Vejam que, estudando as características da luz, Thomas Young então definiu no século XIX que a luz realmente era uma onda. Só que não foi definitivo isso, né? Albert Einstein, ele estudando o efeito fotoelétrico, que conferiu a ele o prêmio Nobel, ele percebeu que a luz também se comporta como partícula, ou às vezes ela se comporta como partícula em algumas situações. A situação que ele estudou ele colocou um metal, tá? Esse metal estava eletrizado e ele incidiu a luz, uma determinada luz, nessa placa de metal. Tá? E ele percebeu que quando ele emitia luz nessa placa de metal, um elétron era arrancado. Tá? Vejam, estou emitindo luz e eu estou arrancando elétrons. Como se eu jogasse uma partícula aqui, ela batesse e empurrasse outra. Este efeito não é característico de onda, ou seja, não deveria acontecer, mas foi observado por Albert Einstein, tá? E ele disse então que a luz às vezes se comporta como se fosse partícula, tá? Porque esse efeito não deveria acontecer com ondas, e sim com partículas. Então, ele falou que a luz ela também se comporta como partícula.
Então, podemos definir a luz tanto como onda como partícula. A isso nós chamamos de dualidade da luz, tá? Ou seja, ela pode ter duas definições. Ora ela se comporta como onda, ora ela se comporta como partícula. Essas ondas, tá? Quando a gente trata de ondas, nós estamos falando de ondas eletromagnéticas. O que são ondas eletromagnéticas? São ondas que elas carregam energia, ela tem uma parte que é o campo magnético, outra parte que é o campo elétrico, ligado aos elétrons. Tá? E de onde vêm essas ondas eletromagnéticas, né? Porque no dia a dia, muitas coisas que nós utilizamos são ondas eletromagnéticas que estão chegando até nós. E qual a diferença entre elas? Então vamos tentar entender um pouquinho o que é uma onda eletromagnética. Quando nós pegamos um elétron de um átomo e fazemos ele oscilar, por exemplo, numa antena de rádio, né, uma transmissão de rádio, então você pega os elétrons numa antena e faz ele subir e descer. Quando esse elétron que tem uma carga elétrica, ele oscila, ele gera ondas eletromagnéticas, tá? Isso é energia que vai, né, liberada no espaço. Então, a gente tem uma representação de uma onda eletromagnética, onde no vermelho aqui, olha, essa onda vermelha, vocês têm a parte elétrica, o campo elétrico, tá? Então, ele sobe, desce, ele oscila como uma onda, né? Ele cresce, decresce, ele tem o formato de uma onda, tá? E ele se propaga nesse formato, o campo elétrico. E a 90 graus aqui nós temos o campo magnético também oscilando e os dois vão juntos, tá? Isso a gente pode entender como energia que está oscilando e essa energia vai chegar até a gente, tá? E de algum modo a gente vai pegar esta energia e vai utilizar para alguma coisa, tá? Então, quando você pega um átomo, pega os seus elétrons e faz esses elétrons oscilar, eles liberam energia em forma de onda eletromagnética. E muitas coisas são ondas eletromagnéticas no nosso dia a dia, inclusive a luz. Então, a luz é uma onda eletromagnética, ela tem um formato assim, que chega no nosso olho, e isto é energia, esta energia o nosso olho capta, transforma em impulso elétrico e manda para o cérebro. E é o cérebro que interpreta, então, como luz. Vamos ver, então, algumas características desta onda, né? Essa onda eletromagnética. Vejam que é uma onda, então se você tem aqui a onda eletromagnética, e vocês percebem que ela vai ficando mais estreita, né? Tá? Ou seja, a distância entre um pico até outro pico vai diminuindo. A distância entre um pico e outro pico nós chamamos de comprimento de onda, tá? Então, o comprimento de onda é a distância entre um pico até outro pico. De modo que, se vocês pegarem aqui, tá? Nesses que estão mais estreitos, a distância entre um pico e outro é menor, ou seja, o comprimento de onda é menor. Então, para cá, para a direita, vai diminuindo o comprimento de onda. E outra característica também, tá? É a frequência. A frequência, ela é o número de ondas
que você tem por segundo. Então, se você pegar de um pico até outro pico, aqui você tem uma onda, tá? Uma onda de um pico até outro pico. Ou se você pegar de um vale aqui, daqui até o outro, também, tá? Se você pegar do meio aqui, daqui até aqui, também é uma onda. Então, se você tiver, o que é a frequência? É o número de ondas que você tem em um segundo. No caso aqui, olha, 10 elevado a 4, 10 elevado a 4 seria 1 com 4 zeros. Seriam 10.000 ondas em um segundo, tá? 10.000 Hz, ou 10 kHz. Quilo quer dizer 1000, tá? 10 elevado a 8 quer dizer 1 com 8 zeros, ok? Então, se fosse 9 zeros, seriam 1 bilhão, tá? De ondas por segundo. Como é 10 elevado a 8, seriam 100 milhões de ondas por segundo, tá? Então, 10 elevado a 8, 100 milhões de ondas por segundo. 100 milhões de ondas por segundo. E assim por diante, tá? Então, veja, aqui a frequência é o número de ondas por segundo. Então, vamos lá, tá? O rádio, ele tem, então, um comprimento de onda de 10 elevado à terceira metros, ou 1000 metros, né? 1000 metros são as ondas de rádio. A distância entre um pico e o outro tem 1000 metros. Essas ondas são ondas de rádio. E ela tem uma frequência baixa. Ó, tá vendo a relação aqui? Ó, ela tem uma frequência baixa. Essa frequência baixa, ela também diz que a onda tem uma baixa energia. Quanto menor a frequência, menor a energia. E aí você vai aumentando aqui, né? Você vai diminuindo o comprimento de onda e aumentando a frequência. Quando você diminui o comprimento de onda, você aumenta a frequência. Então, você tem o micro-ondas, onde você aquece o alimento, tá ok? Vejam, ele já tem 10 a menos 2 metros de comprimento, da distância entre aqui e aqui. Ou seja, tá? 10 elevado a menos 2 é 1 centímetro, ok? Então, um comprimento de 1 centímetro é aí o comprimento do micro-ondas. Vejam que está aumentando aqui a frequência. Então, você aumenta a frequência, diminui o comprimento de onda e ele tem mais energia do que a de rádio. Mas, mesmo assim, é uma energia baixa. Você tem o infravermelho, né, infrared, que vocês, muitas vezes, né, a gente transmite dados através do infrared, que é o infravermelho, que aqui, né, um pouco mais, o comprimento de onda é menor e a frequência é maior, ok? Então, tem aqui a dimensão aqui de uma ponta de uma agulha, né, 10 a menos 5 metros. Depois você tem a luz. A luz é uma onda eletromagnética, tá ok? E a luz é visível, ela tem uma faixa aqui, olha, onde você tem cada cor, ele tem um comprimento de onda ou uma frequência, tá? Então, se ele tem um comprimento de onda e uma frequência cada cor, o nosso olho ele vai perceber essa diferença. Por quê? Cada frequência tem uma energia. E essa energia diferente chega ao nosso olho, ele vai interpretar qual seria a cor referente àquela energia. Mas vejam, é só uma faixa. É só essa faixa aqui de frequência, aqui, que o nosso olho enxerga. Para baixo ou para cima, as ondas eletromagnéticas chegam no nosso olho, porém a gente não consegue interpretar como luz. Assim como também no som, né? O nosso ouvido ele tem uma faixa que ele escuta, né, de som, uma frequência. Para baixo ou para cima, ele não entende como som. Depois vai aumentando aqui, né, a frequência e diminuindo o comprimento de onda, você tem o ultravioleta, tá?
Então, quando você vai na praia e você passa aquele protetor UV, são contra essas ondas ultravioletas, são ondas eletromagnéticas enviadas pelo Sol, tá ok? Que a gente não vê, a gente não enxerga como luz, mas você tem aqui, então, uma onda eletromagnética e ele já tem uma energia maior do que a luz e ele atinge a nossa pele e isso pode gerar câncer, né? Então você passa um protetor, vejam que ele já tem uma energia maior, a frequência maior, o comprimento de onda menor, tá? E aí você vai para o raio-x, que tem um comprimento de onda menor ainda e uma frequência maior ainda, e esse raio-x, então, ele tem uma alta energia, por isso que a gente tem que se proteger, né? O pessoal que trabalha com raio-x tem que se proteger, porque a energia desta onda aqui é muito grande. As mulheres grávidas, por exemplo, não podem tirar raio-x, a não ser com acompanhamento médico. E os raios gamas, tá? Que a gente chama o raio do amor. Não, na verdade, esse raio gama, ele é liberado na quebra do núcleo do átomo, o que é chamado de energia nuclear, né? Quando você tem uma bomba atômica ou geração de energia elétrica, você tem emissão de raios gamas, onde a frequência é muito alta e o comprimento de onda é muito baixo, tá? Então ele tem uma altíssima energia. Essa energia, se atingir você, ele vai com certeza atingir as suas células, se for uma quantidade muito grande, você vai morrer na hora. Se for uma quantidade não muito grande, você provavelmente desenvolve câncer, tá ok? Porque ele vai mexer com as células, a energia é muito grande, tá? Então veja, nós temos uma quantidade grande de onda eletromagnética que a gente usa ou conhece, né, do nosso dia a dia. Porém, uma pequena faixa de onda eletromagnética, ela é referente à luz. E é essa luz que a gente vai estudar, ok? A ótica geométrica, pessoal, é quando a luz é considerada uma partícula. Então, quando a gente estuda a onda como uma partícula, tá? A gente, e seus estudos são feitos a partir do conceito de raio de luz, tá? Então, a gente usa um modelo geométrico para a luz. O que é isso? Tá? A gente vai usar traçados de linhas e formas geométricas para entender como se comporta a luz. Então, quando a gente usa, tá, modelo geométrico, né, linhas e formas geométricas, nós estamos trabalhando com a ótica geométrica. E aí a gente vai entender como que se forma a imagem no espelho, tá ok? O que é a sombra, todas essas coisas, tá? Então, para isso, a gente usa a ótica geométrica. Algumas definições importantes. Fontes primárias que emitem luz própria, tá? Então, quando a gente fala em fontes primárias de luz, são aquelas que emitem luz própria. O Sol, por exemplo, ele tem luz própria, a chama de uma vela ou uma lâmpada. Elas emitem luz, ela tem luz própria. As fontes secundárias, as que refletem a luz, que recebem de uma fonte primária. Então, por exemplo, o Sol ilumina a Lua. A gente só vê a Lua porque ela reflete a luz do Sol. A Lua não tem luz própria, tá? Então, ela é uma fonte secundária. Um livro também, ele não é uma fonte. A gente só consegue ler o livro porque ou você tem a iluminação natural do sol durante o dia, ou porque você acende uma lâmpada para você poder ler. Então, o livro também é uma fonte secundária, tá? Ele só reflete a luz, mas ele não tem luz própria.
Então, alguns exemplos, né, de fonte primária, nós temos o Sol, nós temos aqui a emissão de uma bomba atômica, né, emitindo luz, você tem a lâmpada, e secundária você tem, então, a Lua, o olho, né, tá? Então, o olho não emite luz própria, e a própria paisagem aqui, né, porque você só enxerga aqui por causa da reflexão da luz que vem, nesse caso, do Sol, tá ok? Quando for à noite, se tiver um dia muito nublado, você não vai enxergar, porque ele não tem luz própria. Princípios da ótica geométrica, né? Ótica geométrica, então, vai utilizar retas e figuras geométricas para explicar como se dá os fenômenos da luz. Então, alguns princípios são importantes nós entendermos, tá ok? O primeiro princípio é o princípio da propagação retilínea dos raios luminosos. O que é isso? O princípio da propagação retilínea diz que todo raio de luz percorre trajetórias retilíneas quando em meios transparentes e homogêneos, ok? Transparentes, tudo bem, homogêneos é porque a composição dele, de onde ele está, não muda, tá? Então, ele vai seguir em linha reta. Então, se a gente perceber, né, vocês têm a luz, né, aqui nas extremidades, vocês veem que está sendo transmitida, tá, em linha reta, tá ok? Olha, em linha reta. O princípio da independência dos raios luminosos, tá, ele diz que os dois raios de luz, ao se cruzarem, seguem cada um a sua trajetória, de forma independente. Tá? Então, a independência dos raios de luz. O que é isso? A independência do raio de luz, ou seja, você ilumina para cá e essa lanterna para cá, eles se cruzam, mas não há desvio, tá ok? É como se o outro não existisse. Eles são independentes. E o terceiro é o princípio da reversibilidade dos raios de luz. Esse princípio diz que a trajetória seguida pelo raio de luz em um sentido é a mesma trajetória quando o raio de luz troca o sentido de percurso. Vamos tentar entender isso. Vejam, você tem aqui uma pessoa, tem um retrovisor, né? O motorista, ele olha para o retrovisor e enxerga a pessoa lá atrás. A pessoa olhando pelo mesmo caminho para o retrovisor, vê que a pessoa, o motorista, está olhando para ele. Ou seja, pelo mesmo caminho, né? A luz que é refletida dessa pessoa, ela vem aqui, reflete no espelho e vem para cá. Então, essa pessoa iluminada, tá ok? Ela reflete luz para todos os lados, uma luz vem para cá, bate no espelho, do espelho ele vem aqui para o motorista. Da mesma forma, a luz que bate, né, que ilumina o motorista, uma luz ela vem refletida dele, reflete no espelho e vai para o passageiro, então, pelo mesmo caminho. Então, a reversibilidade da luz, né, ela usa o mesmo caminho e sem problema, tá ok? Os dois conseguem enxergar um ao outro. Vamos agora fazer alguns exemplos de aplicação desses princípios, né? E o princípio, né? O primeiro princípio, a gente falou sobre a luz caminha em linha reta. Então vamos pegar um exemplo aqui de um problema, um edifício iluminado pelos raios solares. Então está um dia de sol, tá? Uma certa hora, um edifício é iluminado por raios solares. Projeta uma sombra, né? Então, sempre você vai ter uma sombra
Essa sombra ela tem comprimento de 72 metros do prédio, né? A sombra do prédio. Simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, uma árvore de 2,5 metros de altura, ao lado do edifício, projeta uma sombra de 3 metros. Vejam que o edifício projeta uma sombra de 72 metros e uma árvore, uma sombra de 3 metros. Qual é a altura do edifício? Tá? Então, ele quer saber qual que é a altura do edifício. Vamos ver, então, isso numa figura. Você tem aqui, então, o prédio e uma árvore, tá ok? Do lado. Vejam que a luz solar, então o Sol está para cá, né? A luz solar, ela atinge o prédio e, como nós estamos muito, mas muito distante do Sol, a luz solar, ela atinge a Terra em raios paralelos, tá? Então, a luz vai atingir todo esse prédio. Porém, ela não vai passar, porque essa daqui, ó, esses raios, estão batendo no prédio. O primeiro raio que não bate no prédio e consegue passar é esse daqui, tá? De forma que ele vai limitar a sombra. A sombra vai ser daqui até aqui. Daqui para frente vai ter luz, né? Porque vai conseguir passar do prédio. Então, esse espaço aqui é o espaço, tá? É a distância que você tem de sombra, tá? Que seria 72 metros. Ao mesmo tempo, tá? Essa árvore também ela vai chegar a vários raios, porém o primeiro raio que vai passar por essa árvore é esse daqui. De modo que a sombra aqui vai ser nesse espaço de 3 metros. Esse espaço vai ser de sombra. Nós temos aqui que a altura da árvore é 2,5 metros e nós queremos saber qual que é a altura do prédio, H, tá? Vejam que nós temos comprimento da sombra do prédio, comprimento da sombra da árvore. Nós temos a altura da árvore e não temos a altura do prédio. Como resolvemos isso? Vejam que isso só é possível resolver porque a luz caminha em linha reta, que é o primeiro princípio lá que nós falamos, tá? Bom, como vamos resolver isso? Como o ângulo que chega no prédio, o ângulo do raio de luz que chega no prédio, é o mesmo ângulo que chega aqui na árvore, nós temos a formação de dois triângulos aqui. Conseguem enxergar? Um triângulo maior e um triângulo menor. Esses triângulos, eles têm o mesmo ângulo, tá? Os mesmos ângulos. Então, se eles têm os mesmos ângulos, nós dizemos que esses dois triângulos são triângulos semelhantes. Lembram de matemática? Triângulos semelhantes. Este triângulo aqui, ele é semelhante a este triângulo. E por ele ser semelhante, eles serem semelhantes, nós podemos fazer comparações, tá? Nós podemos dizer que se eu dividir H por 2,5, vai ser a mesma coisa que dividir 72 por 3, tá? Então, vejam, eu estou comparando este lado com este e este lado com este. A razão, né? Proporção. Então, vejam, se eu pegar este lado e dividir por este, vai ser a mesma coisa de dividir este lado por esse. Vejam a sequência correta. Este lado dividido por este. Este lado dividido por este. Tá? Correspondentes. Se fizer assim, não vai ter problema. Como eu escrevo isso matematicamente? Então, matematicamente, tá? A altura do prédio dividido pela altura da árvore vai ser igual a comprimento da sombra do prédio dividido pelo comprimento da sombra da árvore. Vejam
que aqui eu tenho a altura do prédio e aqui em cima eu tenho também o comprimento da sombra do prédio. Aqui embaixo eu tenho a altura da árvore, aqui embaixo eu tenho o comprimento da sombra da árvore. Como é uma igualdade, uma proporção, eu posso multiplicar em x, né? E para achar o valor da h, que é a altura do prédio. Então, vai ficar 3 vezes h é igual a 2,5 vezes 72. Então, 3 vezes h é 3h, 2,5 vezes 72. Resolvo essa multiplicação, vai dar 180. Eu quero achar o h, passo 3 para lá, ele está multiplicando, passa dividindo. Tá? Então, faço essa divisão e vou encontrar, então, que a altura é de 60 metros. A altura do prédio é 60 metros. Vejam que só foi possível resolver porque a luz caminha em linha reta. Um outro exemplo também, tá? É a câmara escura. A câmara escura de orifício é um dispositivo cúbico ou em forma de um paralelepípedo, uma caixa, pensa numa caixa de sapato, por exemplo, que possui um pequeno orifício em uma de suas paredes, que são todas opacas, ou seja, não deixam passar a luz. Quando um objeto iluminado ou luminoso é colocado à frente da câmara, é formado na parede oposta ao orifício uma imagem invertida semelhante ao objeto. Vamos ver o que é isso numa imagem. Vejam, eu pego uma caixa e faço um orifício pequeno aqui, tá? Num dos lados. Essa caixa é opaca, ou seja, não deixa passar luz. Normalmente a gente forra ela toda de preto, ok? Aqui atrás a gente pode colocar um filme, desses filmes de fotografia mesmo, antigo, tá? Ou pode colocar um papel, por exemplo, vegetal, que a gente possa verificar do outro lado a formação da imagem, tá? Mas o resto tudo preto. O que acontece? Vejam, quando você tem um objeto aqui, no caso aqui uma pessoa, tá? A luz de cada ponto, ela é refletida de cada ponto, tá? Para todos os lados. Mas vai ter um raio de luz que vai sair daqui e vai entrar no furinho. E ele vai bater lá embaixo, tá? Aqui do pé do homem aqui, também vai sair luz para todos os lados, raio de luz, vai ser refletido. Mas vai ter um raio de luz que vai passar aqui pelo furinho e vai chegar aqui. De modo que a imagem deste homem vai ficar invertida aqui no fundo, tá? Vai ficar, nesse caso aqui, ficou menor e invertida. Tá? Não sei se dá para verificar isso aí. Acredito que sim, tá? E este é o princípio, por exemplo, das câmeras antigas, tá? A câmera fotográfica que você colocava aqui no fundo, você coloca o filme. Então, a hora que você abria o furinho, que você batia a foto, era abrir o furinho, a luz entrava e então ele pegava essa luz aqui e formava a imagem aqui no filme, tá ok? Era impressa aqui no filme. A gente até consegue fazer isso, por exemplo, com uma lata de leite ninho ou uma caixa mesmo, tá ok? A gente coloca um filme aqui, né, desses filmes antigos, deixa exposto a luz, tá? E depois a gente revela esse filme e realmente a gente consegue ter uma fotografia, tá? Então, esse é um princípio da câmera fotográfica antiga. Então, vejam,
Por isso que é muito simples uma câmera, né? O segredo está aqui no filme, tá? Mas a câmera mesmo seria basicamente uma abertura que você, quando bate a foto, você abre um furo e a luz entra e é marcado aqui no fundo. A isso a gente chama de câmera escura. Se vocês observarem, vocês vão ver que nós temos aqui a câmera, né? Assim, olhando agora de lado. Você tem um furinho aqui, que está representando o objeto, tá? Iluminado ou luminoso. A luz vem aqui desse ponto, vai sair luz para todos os lados, mas vai sair uma que vai vir aqui, passar e bater aqui no fundo. Aqui de baixo vai sair uma luz também, vai passar pelo furo e vai bater aqui em cima. De modo que a imagem formada aqui vai ser invertida, por isso que se vê a imagem invertida. E na fotografia também, tá? Ela sai invertida, tá? Se vocês perceberem, esse triângulo aqui, ó, são formados dois triângulos, este daqui e esse daqui. E eles têm também o mesmo ângulo. Então, são formados triângulos também semelhantes, tá ok? São triângulos semelhantes. Se são triângulos semelhantes, a gente pode fazer alguns cálculos. Então, um outro exemplo. Uma câmera escura tem profundidade de 50 centímetros. Ela é dirigida para uma árvore a uma distância de 10 metros. Uma projeção de 5 centímetros de altura forma-se no fundo da caixa como mostra a figura. Qual é a altura da árvore? Vamos ver a imagem para explicar. Vejam, você tem aqui uma árvore, tá ok? Ela é iluminada. E aqui você tem a câmara escura, onde aqui se encontra o furo. O raio que vai sair daqui bate aqui, o raio que vai sair daqui de baixo bate aqui em cima, tá? Vai formar uma imagem invertida aqui, de altura de 5 centímetros. A imagem vai ter 5 centímetros. A caixa tem profundidade de 50 centímetros. Vejam que esse comprimento é o comprimento do triângulo aqui, tá? Dessa altura do triângulo aqui, ó. Tá? 50 centímetros. E a distância daqui até a árvore é de 10 metros. Tá? 10 metros. Então, vejam que é a altura desse triângulo aqui também, ó, porque nós temos dois triângulos. Nós temos um triângulo aqui e nós temos outro triângulo aqui. Esse triângulo tem uma altura de 50 centímetros e tem uma base aqui de 5 centímetros. Esse triângulo, ele tem aqui a altura dele, altura não, né? A altura da árvore e não do triângulo, tá? A altura da árvore aqui, que seria a base do outro lado, é o que você quer achar, nós vamos chamar de H, de altura. E ela tem aqui a altura do triângulo, né? Esse comprimento da altura, de 10 metros. Então, como eles são triângulos semelhantes, também a gente pode achar a altura aqui dessa árvore. Se nós temos aqui centímetros e aqui está em metro, nós vamos transformar isso aqui em centímetros para ter uma resposta, tá? Para usar tudo na mesma unidade e ter uma resposta em centímetro. Temos aqui então, para auxiliar então a imagem aqui, primeiro nós vamos transformar 10 metros em centímetros, 10 vezes 100, porque 1 metro tem 100 centímetros, então 10 vezes 100, 1000 centímetros. Então, todos estão agora na mesma unidade. Nós vamos pegar e comparar agora, olha. A altura H da árvore, dividido pela altura da imagem, vai ser igual a distância da árvore até a câmara,
dividido pela profundidade da câmara, ok? Então, este dividido por esse é igual a este dividido por esse. Vejam que em cima está a altura da árvore e do outro lado aqui a distância da árvore até a câmara. Embaixo está a altura da imagem e a profundidade da câmara, tá? Este dividido por este é igual a este dividido por este. Eu não posso inverter, por exemplo, fazer este dividido por este é igual a este dividido por este. Tá ok? Não. Se em cima está a altura da árvore, tá? Do outro lado também vai estar a distância referente à árvore, tá? Então, prestem atenção nisso. Bom, veja que eu tenho igualdade, uma proporção, posso resolver como regra de 3. Vou multiplicar em cruz, em x, e aí nós vamos ter 50 vezes h é igual a 5 vezes 1000. Resolvo isso, 5 vezes 1000, vai dar 5.000. E agora eu passo o 50 para cá, ele está multiplicando, passa dividindo. 5.000 dividido por 50, nós vamos ter, então, 100 centímetros, ok? Que é a mesma coisa que 1 metro. Tá? Então, a altura da árvore é 100 centímetros. E vejam que tanto esse exemplo como o anterior só foi possível porque nós sabemos que a luz ela é transmitida ou se propaga em linha reta. Vejam que utilizamos a geometria, né, triângulos, para resolver. Então, nós utilizamos a ótica geométrica. Agora, vamos à obra, né? Vamos resolver a lista de exercício. Assistam a aula, se precisar mais de uma vez, né? Para poder resolver os exercícios, ok? Obrigado e até a próxima aula.